Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro nesta sexta-feira, segunda semana da Quaresma. Te convido a começar o seu dia voltando o seu olhar, sua atenção para dentro de você e assim aprender a estar atento ao movimento da sua respiração. Esse movimento sagrado, esse movimento que nos integra, este movimento que nos faz nos sentir um só. Deus vem ao nosso encontro quando nós estamos atentos ao movimento do nosso corpo, pois é nele que Deus habita, é nele que Deus escolheu habitar. Por isso, respire com gratidão, com amor. A cada respiração, sinta o amor de Deus em ti. A cada respiração, sinta Deus te curando de suas doenças, de seus males. A cada respiração, diga: obrigado, Senhor. Obrigado pelas maravilhas que realizas a cada instante na minha vida. Respire e acolha em ti, Deus. Meditemos o texto de hoje, Mateus capítulo 21, versículos 33 ao 43, 45 ao 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus ao chefe dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarrados os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho e jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá fruto. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus, e compreenderam que estavam falando deles. Procuraram prendê-lo,
mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, Jesus, percebendo a realidade ao seu redor, não tem dúvida do que esses que se fizeram os teus inimigos estão armando contra Jesus. E Jesus tem plena consciência e sabe que o que causa tudo isto é a ousadia de falar a verdade. É a ousadia de dizer o que pensa a partir da sua intimidade com o Pai. Sim, Jesus não mede as palavras. Diz aquilo que deveria ser dito à pessoa que deveria escutar. E hoje quem deveria escutar isto era justamente o chefe dos sacerdotes e os anciãos do povo. Aqueles que não admitiam Jesus, não o reconheciam como Messias. E então, Jesus entende que a melhor forma deles entenderem e também o povão entender o que quer dizer é por meio das parábolas. E aqui Jesus traz mais uma parábola do vinhateiro. Ou seja, aquele homem que planta esta vinha, cerca, em volta, constrói ali um lagar para fazer amassar as uvas, depois cria ali, monta uma torre de guarda, depois vai embora para o estrangeiro, deixando esta vinha com aqueles que lhe arrendam este espaço. Amados e amadas, a segunda parte do texto é justamente a iniciativa deste patrão que envia seus empregados para receber a parte que lhe pertence. Para a surpresa dele, é que os empregados, desde a primeira turma à segunda equipe que vem, são mortos e apedrejados. Pois os vinhateiros não querem dar aquilo que é de direito do proprietário. E aí então o dono desta vinha decide agora mandar o seu próprio filho. A este eles irão respeitar. E aí então os vinhateiros têm esta ideia ao ver o filho: este é o herdeiro, vamos matar e assim nós ficaremos com tudo para nós. É uma linguagem muito parecida com aquela do capitalismo, a ganância pelo poder, a ganância em tomar as terras, em dizimar pessoas. É o que está acontecendo, infelizmente, com a faixa de Gaza, pelo povo de Israel, o governo de Israel, que tem matado, disseminado um povo inteiro, dizimado uma nação inteira. E ainda diz que segue Deus Javé. E ainda diz que tem Abraão, Moisés, como os grandes patriarcas da fé deste povo. Mas não vem por este lado. Vem somente a ganância pelo poder, por territórios. E para isto, não importa quem esteja pelo meio. É o que está fazendo ainda agora o Israel em relação à faixa de Gaza. E o mundo simplesmente assiste de camarote. Um povo inteiro, uma nação inteira sendo dizimada pela maldade de um governante. Termina este evangelho, a terceira parte, perguntando a Jesus: com que? O que farei com este povo, com estes vinhateiros?
E responderão os sumos sacerdotes, com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão fruto no tempo certo. E Jesus lembra: vós nunca lestes nas Sagradas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E claro que aqui eles irão perceber que Jesus está falando da maldade do coração que eles alimentam em relação a Jesus. Mas Jesus reafirma: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá fruto. Ou seja, vocês que se dizem dono do reino de Deus, ele será tirado, porque vocês não têm olhos para ver quem é Jesus e para acolher esse Jesus que está aqui no meio de vocês. Sim, muitas vezes na igreja nós dizemos e achamos que somos proprietário da graça de Deus, até do Espírito Santo. Cuidado, para que esse legado não seja tirado de suas mãos e dado a pessoas que nem parecem com você, que não tem nada a ver, que nem sequer nesta igreja está presente, mas faz um bem enorme aos seus irmãos e irmãs. Rezemos a Deus para que a graça de Deus não nos seja tirado, porque no dia a dia estamos procurando cada vez mais nos assemelhar ao Cristo que passará pela cruz em direção à ressurreição. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.